seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos, ao que estar assentado, ao que estar assentado. Desculpa, profundo, tira. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Maravilhoso, Pai, nós agradecemos por estarmos aqui na Tua presença, o Teu Espírito em nós. Senhor, nós queremos dizer que essa é a Tua casa, não esta casa física, Senhor, mas essa casa dentro do nosso coração. Essa casa é Tua, Pai. O Senhor pode entrar nela, o Senhor pode fazer nela a transformação que o Senhor quiser, a limpeza que o Senhor quiser. Esta noite aqui nós nos oferecemos, nos colocamos
nós rendemos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito diante do Senhor, para que através da Tua palavra, através do Espírito Santo, através da unção e da glória do Senhor em nossas vidas, nós possamos ser transformados mais um pouco para sermos segundo a Tua imagem, segundo a semelhança do Teu Filho amado, segundo Jesus, o nosso Mestre, o nosso Deus, aquele que conquistou todas as coisas por nós. Por isso estamos aqui, Senhor, sedentos da Tua presença, abrindo nosso coração para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos molde segundo a Tua vontade. Nós te adoramos. Antes de qualquer coisa, Senhor, antes de qualquer coisa, quando nos reunimos, é unicamente para dizer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso e que a nossa alma, o nosso coração, a nossa vontade mais profunda anseia pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, porque o Senhor é poderoso, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Anseia por Ti, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite a você que está aqui, a você também que está pela internet. Quero dizer a vocês que vocês estão em casa. Vocês que estão aqui, vocês que estão também nas suas casas. Amém. Ninguém riu da viada. Tá certo? Nós vamos adorar o Senhor. Fique à vontade. Se você souber, Eita, aleluia. não souber a canção, não importa. O que importa não é a palavra que você canta. O que importa é o sentimento que está no seu coração. Qual é o seu desejo? O que é que você quer da sua vida? O que é que você quer da sua vida em relação a Deus? Qual a ligação, qual o sentimento, qual a profundidade que você tem com Ele? Porque é lá no profundo que faz toda a diferença. Não é da boca para fora. Ainda que você não diga nada, mas se no seu coração tem uma expressão de adoração a esse Deus, aí Ele transforma. Amém? Eu sei. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo
deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu confio nesse amor, no seu amor, mais que tudo, mais que todas as coisas, Pai, eu confio em Ti. Eu confio que esse amor tem poder pra curar todas as coisas. Mais uma vez eu confio, eu dependo totalmente. No seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aleluia. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Nós atendemos, Pai, o teu Glória a Deus. queremos a tua presença cada vez mais em nossas vidas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos. Eu afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, seguindo os teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim Oh, aleluia. que tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou.
céu desceu, em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas, na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim. A tua fidelidade não acabou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sua fidelidade é incomensurável, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Deus. Se coloque em pé, queridos. Essa música eu creio que vocês não conhecem, mas ela é muito simples. Principalmente o coro dela são duas palavras. Mesmo que você não queira falar as palavras, eu peço a você que coloque esse sentimento no seu coração. O sentimento de ser cheio por Deus. Vou dizer uma coisa aqui. Existe uma diferença entre Deus estar em nós e Deus se manifestar em nós. Deus está em nós. Todos nós temos Deus dentro de nós. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Ainda bem que amém. Só que a manifestação de Deus em nós, ela se dá de acordo com a nossa vontade. Assim como também ter Deus em nós. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Mas quando nós queremos, quando nós desejamos, quando nós anseiamos, aí Ele se manifesta em nós como rios de águas vivas que fluem do nosso interior. Essa palavra, essa música, ela fala enche-me. Só que quando a gente pensa em enche-me, a gente pensa em um enche-me de dentro, de fora para dentro. Quero que você imagine do contrário. Quero que você imagine um enche-me de algo que está dentro de você, que vai minando e vai enchendo. Tipo uma nascente. Já viu uma nascente, sabe como é. Uma nascente, a água não vem de outro canto, ela vai brotando ali, de dentro. O Espírito Santo está dentro e vai enchendo. Aí vai até onde? Até transbordar. Agora o segundo. Tu provês o fogo E eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
parte dele. Tu proveis o fogo e nós. E eu o sacrifício sou. Ele nos deu o Espírito. Tu proveis o Espírito. E eu faço o quê? E eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Mais uma vez, tu proveis. Tu proveis o fogo. E eu o sacrifício sou. Tu proveis o Espírito. E eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Pai. Porque tu és santo. Aleluia. Glória a Deus. Não tem outra forma, Senhor, de expressar. Não tem palavras que possam expressar o quanto nós te amamos. O quanto nós desejamos por tua presença, Deus. O que nós queremos é expressar com toda a intensidade do nosso coração o amor que nós temos pelo Senhor. Porque o Senhor morreu naquela cruz para nos resgatar. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu alegria, o Senhor nos deu paz, o Senhor nos deu a vida eterna, o Senhor nos deu a razão de viver. E nós te adoramos por isso, Senhor. Sim, eu não conheço outra canção. Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção. Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Diga para Ele. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Mais uma vez, Santo, 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 Tu és santo, Senhor. Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu
agradecemos por tua graça em nossas vidas. Oh, amado da nossa alma, maravilhoso. Senhor é o nosso tudo. Nós te agradecemos porque nós temos a oportunidade de conhecer um Deus que é nosso Pai. E eu te agradeço porque o Senhor nos dá a oportunidade de ser o nosso Pai e ser o nosso Deus. Como combinar essas coisas? Porque um Pai é alguém tão próximo e um Deus, para alguns, é alguém tão longe. Mas nós te agradecemos porque pela tua graça nós temos as duas coisas. Nós temos o Senhor como nosso Deus, a quem nós adoramos. Mas nós podemos sentir no nosso coração a tua doce voz que nos chama de filhos. E nós podemos sentir o quanto o Senhor nos ama. E nós também te amamos, Pai. Sim, Deus, adore, querido, ao Senhor, adore a Ele. Adore porque Ele é digno. Oh, Jesus. Amado, 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 amado. Doce Espírito. Nós te adoramos. Pai Santo. Deus poderoso, Pai poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia. Te agradecemos, Pai, por esse breve momento de adoração. Te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Espírito Santo, nós te damos a liberdade para falar conosco nesta noite, para nos ensinar a tua verdade, para nos ensinar a tua palavra, para nos ensinar a tua graça e o teu amor. Sim, Pai, nós queremos aprender de ti. Ensina-nos esta noite, que esse dia de hoje nós possamos aprender algo novo, algo transformador, algo que venha direcionar toda a nossa vida daqui para frente. Que aquilo que nós viemos aprender hoje venha nos ensinar a chegar mais perto do Senhor, a estar em mais intimidade e mais comunhão contigo, Pai. É isso que nós queremos. É para isso que nós abrimos nosso coração nesta noite, para que o Senhor fale segundo a tua vontade. Desde já nós te damos toda a honra, toda a glória, toda a majestade, porque estas coisas te pertencem. Ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, ao Senhor o poder, ao Senhor a majestade, ao Senhor soberania, por todos os séculos, para todo sempre. Amém. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Sai, gato. Aqui é o lugar de eu botar o violão. Essa daqui está sendo filmada, eu chego a apagar um pouquinho. Pronto, aí. Aleluia. Boa noite, meu querido, meus queridos. Paz e graça. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Aleluia. Se você tem uma oferta para trazer nessa noite, para colocar diante do Senhor, você pode trazer e colocar aqui no gasofilácio, na caixa de ofertas. E nós vamos orar. Se você não tem uma oferta para colocar nessa noite, não tem problema. Quer dizer para você que Deus é um Deus poderoso, Ele supre todas as coisas e nada nos tem faltado. Mas a oferta é uma semente que uma vez plantada, nós colhemos. Então eu não posso deixar que você tenha a oportunidade de semear. Amém? Eu mudei muitas coisas no meu coração esses dias.
muitas coisas. Uma das coisas que Deus mudou no meu coração, que tem me trazido uma paz muito grande, sabe o que é? Antes eu tinha uma visão de que o reino de Deus, para se fazer grande, ele tem que se fazer assim. Um reino de Deus grande, com muitas pessoas, poderoso, manifestando curas, sinais e milagres. Isso é reino de Deus também. Mas o que Deus tem me falado no meu coração esses dias é que esse não é o mais importante. Não adianta você fazer parte de um reino de Deus grande se ele não é grande dentro de você. Eu vou repetir para ficar gravado na sua cabeça. Não adianta você fazer parte de um reino de Deus que é grande aos seus olhos se ele não for grande dentro de você. E o que mudou em mim? O que mudou? Mudou que a minha preocupação agora não é fazer um reino de Deus grande. A minha preocupação é que o reino seja grande dentro de você. Então, se tiver um, eu estou preocupado em fazer com que o reino seja grande dentro de você. Se tiver 5, eu estou preocupado com que exista cada um reino enorme dentro dos 5. Então, se tiver 1000, é mais difícil, mas eu vou querer me esforçar para que o reino seja grande dentro de cada um dos 1000. Então, e o que isso mudou em mim? Isso mudou o seguinte, não é pela quantidade, é pela condição e pela abertura que cada um tem dentro de si, dentro do seu coração, para se fazer esse reino grande. Porque o próprio Jesus falou, o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem está aqui, nem acolá. O reino de Deus está dentro de nós. E esse reino é que tem que ser grande dentro de nós. E ele tem sido cada dia mais grande, é feio, tem sido cada dia maior dentro de mim. Amém? Amém. Talvez uma das coisas que você não perceba em relação a esse reino dentro de mim, é que quando eu estou adorando, quando eu fecho os olhos aqui e estou adorando a Deus, me desculpe, mas eu esqueço que você existe. Eu estou na minha adoração, é o meu momento, eu com o Pai. É um momento muito limitado, são 3, 4 canções que a gente canta, e assim, eu posso ficar até envergonhado de ficar numa intimidade maior com Deus, porque vocês estão aqui. Aí eu tenho que ficar meio controlado, eu tenho que lembrar das notas, de vez em quando eu erro, quando eu estou tocando, até quando eu estou ali sentado, mas quando está só eu e ele, aí o negócio é diferente, porque aí é nós dois, é eu e o meu Deus. Aí eu me derramo, aí eu me entrego, aí eu faço igual nessa música, eu chego como sacrifício, ele vem com fogo, ele já coloca o Espírito dentro de mim, aí eu me abro, e aí ele me enche com a glória dele. São experiências que nos transformam. Aí esse reino ele vai crescendo dentro de mim. Ele cresce tanto, que ele começa a fluir para os outros. Aí vem transformação. Não adianta você querer passar para as pessoas um reino que você não tem dentro de você. Eu já vi muita gente fazer isso. Passar para os outros um reino é como você vender um produto que não existe, né? Não sei se alguém que já comprou um terreno que não era... Tem um pessoal por aqui que está vendendo uns terrenos que não era deles. Botava a placa, vendia, quando você ia registrar, falava, não é daquela pessoa não, você foi enganado. Ou então vender alguma coisa que não existe. Na internet hoje tem muita gente que vende um bocado de coisa que não existe, né? Vende ideias, vende sonhos, vende projetos que ainda vão ser montados. E as pessoas compram, porque são bons vendedores. Só que quando nós queremos levar o reino de Deus, se ele não for verdadeiro, se não for um reino que está dentro de você, a sua mensagem ela não vai com verdade. Porque você fala de algo que você não vive. Que é o que a gente mais tem visto hoje em dia. Ou então vira uma capa, vira um clube de amigos. Todo mundo se abraçando, todo mundo muito bem, mas reino de Deus mesmo. Fé, amor, milagre, poder, unção e principalmente salvação e vida eterna, a gente sente falta. E quando é que a gente sente falta disso? Quando a gente precisa. Na hora que a coisa aperta, como é que esse ditado, é aquele ditado que eu gosto muito, na hora que a porca pia o pito. Eu nunca entendi esse ditado, mas eu sei o que ele significa. Na hora que a coisa fica difícil, você precisa de algo que... Você precisa de uma rocha para poder colocar os seus pés. Aí você olha para um lado e para o outro. Aí só quem conhece o esconderijo do Altíssimo, só quem esteve lá, só quem tem essa liberdade com Deus, só quem sabe da ligação, quem tem essa ligação com o Pai,
Esses aí conseguem passar por qualquer tempestade, qualquer dificuldade. Amém? Só isso aqui seria uma mensagem tanto, mas não é a mensagem de hoje não, é só a prévia. Se você tem um propósito de fazer uma oferta ao Senhor, feche a sua mão quando você estiver segurando a sua oferta. Pense no valor e pense onde você quer ofertar. Faça assim comigo, um ato de fé. Pense numa oferta e pense onde você quer ofertar. Deus é poderoso para colocar semente na sua mão. Agora a semente é para ser plantada, não é para comer não. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada oferta. Cada oferta, no nome de Jesus. Cada intenção no coração. Porque o Senhor escreveu na tua palavra que o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. O Senhor escreveu que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Nós estamos colocando agora propósito em nosso coração, Pai, no nome de Jesus. E nós te agradecemos, porque o Senhor vai colocar essa semente na nossa mão, para nós plantarmos, e o Senhor fazer a superabundar, para que nós possamos colher cada vez mais poderosamente, para a tua honra e para a tua glória. Nós abençoamos cada propósito, cada oferta colocada, cada semente, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. Vocês estão vendo esse banner aqui atrás? Esses são princípios, ferramentas, práticas espirituais que elas têm a função, eu vou usar bem claro a palavra função, de transformar algo em nossa vida, de atuar numa área em nossa vida. Eu enxergo essas práticas, são práticas que eu ando nelas há mais de 25 anos, eu enxergo elas como ferramentas. Eu gosto muito de ferramenta. A ferramenta certa cumpre a sua função. Você não tem como serrar uma tábua, uma madeira com uma enxada. É isso? Não tem como você pregar um prego com um serrote. São ferramentas diferentes, com propósitos diferentes, com funções diferentes. Oração em línguas, ela tem uma função: edificação do espírito. Confissão e meditação na palavra, ela tem outra função: transformação do entendimento, da alma. Jejum, ela tem uma função: quebrar a carne, mortificar. Louvor, ela tem uma função: reconhecer Deus pelos seus feitos. E o louvor traz uma libertação daquilo que nós falamos que Deus é, e aí ele se torna. Adoração é a melhor de todas, é a intimidade, é o fechamento, é o momento. Adoração é aquela parte mais próxima, mais íntima, mais aconchegante, mais verdadeira e mais eterna no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque adoração é o que nós vamos fazer por toda a eternidade. E aí eu não quero esperar chegar lá no céu para aprender, não. Eu estou aprendendo já agora como adorar. Porque eu sei que eu vou fazer isso durante muito tempo. E aí algumas pessoas me perguntam assim: mas não vai ser tedioso não, você ficar lá o tempo todo cantando. Aí essa pessoa que fala isso é porque ela não entendeu ainda o que é adoração. Porque cantar uma música lentazinha não é adoração. Adoração é muito mais profundo do que isso. Adoração é algo muito, muito, muito mais íntimo. De um desejo, de uma sede, de uma necessidade de ser preenchido por Deus. Mas nós não vamos falar sobre adoração hoje. Esses dias eu tenho falado muito comigo para poder a gente começar a mastigar as práticas espirituais. Eu estava na sexta-feira na casa do pastor Severino e nós ali fizemos assim, uma ministração sobre oração em línguas que foi muito, muito boa, foi muito mastigada. Muito mastigada. Acho que eu nunca tinha feito uma ministração tão explicadinha. Nós passamos o que ali? 2 horas, foi? 2 horas ali ministrando. E foi tão mastigadinho assim sobre oração em línguas que as pessoas disseram assim: não tenho pergunta não. Eu falei: perguntem alguma coisa. Não, eu já entendi tudo. Eu falei: entendeu? Então agora é fazer. Porque só entender não adianta. E aí se você quiser assistir depois, você pode voltar no Instagram na data de... Que dia foi sexta-feira? 21, 22? 21 de agosto.
21 de agosto e assistir. É assim mesmo. O que eu quero falar hoje? Hoje eu quero falar sobre confissão e meditação na palavra. Meditar e confessar a palavra. Qual é a necessidade disso? O título dessa mensagem hoje vai ser o seguinte: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Você quer aprender a ter fé? Porque a gente fala assim às vezes, mas fulano de tal tem fé, eu não tenho fé, eu queria tanto ter a fé que você tem. Escutei isso esses dias. Eu queria tanto ter a fé que você tem e eu não tenho. Será que todo mundo tem a mesma fé? Será que a porção de fé que Deus colocou para todos é a mesma? Sim. Todos nós recebemos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Só que um grão, para virar uma árvore, ele precisa ser plantado, regado, cuidado, para vir a dar frutos. Porque se a terra for seca, se a terra for rochosa, se a terra for pedra, se a terra estiver cheia de prazeres, segundo a parábola do semeador, ela não frutifica, ou seja, a fé ela não produz. Todos nós recebemos a mesma quantidade de fé, todos nós recebemos uma sementinha de fé no nosso coração, o sopro de vida dado pelo Espírito Santo. O que eu quero fazer hoje é ensinar você como regar essa fé, como plantar ela e como regar e como cuidar para que ela produza muito no seu coração. Primeira coisa, vamos inverter aqui, vamos falar sobre meditação na palavra. O que é meditar na palavra, como meditar na palavra e por que meditar na palavra. As pessoas quando vêm perguntar para mim sobre como é que eu faço para ler a Bíblia, onde é que eu começo? Aí todo mundo fala o quê? Vou começar do começo. Aí o começo é onde? As pessoas falam, vou começar em Gênesis. E aí começa a ler o Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 e não entende nada. Com certeza. Porque lá não é o começo. Não o nosso. E então, onde é que as coisas começam para nós? As coisas começam para nós onde tudo se fez novo. As coisas começam para nós naquele dia. Naquele dia que ele, num ato, mudou todas as coisas. Naquele dia que ele, por ser obediente até a morte, e morte de cruz, ele morreu. E depois ele abriu o caminho. O véu se rasgou, tudo se fez novo. E uma nova vida começou. E um novo reino, um novo testamento, uma nova condição foi anunciada. Essa nova condição de vida é a condição que nós temos hoje, que começou em Jesus. Então, quer começar do começo? Comece de Jesus. Geralmente eu recomendo assim, comece pelo Evangelho de João. O Evangelho de João é melhor para a pessoa começar a ler. Porque ele fala do amor. Ele fala assim, João ele tinha uma intimidade com Jesus, uma forma de mostrar que era tremendo. Tremendo. E você começa por ali, e aí Deus vai, então, destrinchando, depois vai para as cartas, e aí a gente vai conversando. Mas, para você começar a meditar na palavra, você precisa de uma coisa. Você precisa ter um prazer em meditar na palavra. E essa é a grande dificuldade de hoje. Salmo 1. Quem lembra que diz Salmo 1? Antes, stop aí. Como foi dito pelo irmão Valmir, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, ele não vai andar no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ele não está com vontade de estar no meio do povo. Por quê? Porque antes dessas coisas, antes de estar nos ímpios, nos escarnecedores, antes de estar no meio do pecado, antes dessas coisas, o seu prazer, atente a palavra, o seu prazer está na lei do Senhor. A palavra lei aqui é porque antes tinha, nesse período era a lei de Moisés. Para nós hoje, a gente pode traduzir lei por ensino. Antes o seu prazer está no ensino do Senhor. E nesse ensinamento, ele medita de dia e de noite. A palavra aqui é prazer. Quando a Bíblia se refere ao mundo, às coisas do mundo, como é que ela chama? Ela chama de prazeres do mundo. O que ela chama de prazeres do mundo?
Por uma razão muito simples, porque é prazeroso. O pecado dá prazer. As coisas do mundo, seja ela qual for, seja festa, seja bebida, seja drogas, seja traição, qualquer coisa que você fizer no mundo, ela gera um prazer no indivíduo. O prazer do pecado, o prazer do errado, o prazer do fazer. Se você antes disso educar o seu coração, direcionar o seu coração, mover o seu coração, inclinar o seu coração, procura outro adjetivo aí. Empurrar o seu coração, amarrar o seu coração, torcer o seu coração, colocar um cabresto no seu coração, direcionar toda a sua vontade para o prazer da lei do Senhor, você vai ser o quê? Bem-aventurado. Como é que eu sei disso? Porque está escrito aqui. Mas como é que eu tenho certeza disso, eu hoje? Porque eu fiz. E quando a gente faz, a gente sabe. A gente coloca o nosso coração nisso. Você precisa ter um prazer em meditar na lei do Senhor. O que é o prazer e como se meditar? Hoje, as pessoas passam muito tempo em redes sociais. Eu também passo, às vezes, muito tempo em redes sociais. Eu estou procurando, neste mundo de hoje, sinceramente para você, eu estou procurando me limitar, diminuir o meu tempo nas redes sociais para gastar mais tempo, porque eu encontro mais prazer na lei do Senhor. Se eu passar 1 hora lendo a palavra e passar 1 hora vendo uma rede social, quando termina lá eu estou com os olhos cansados, ardendo a cabeça doída, mas quando eu passo aqui, nossa, mudou o meu entendimento. Então encontre prazer no meditar a palavra. Como é que se medita na palavra? Muito simples. Hoje tem uma coisa que as pessoas fazem, sabe a palavrinha, quando você vê uma pessoa no Instagram, você sai procurando as outras. Stalkear. Você vê uma palavra lá e você sai stalkeando, não é isso? Stalkear já virou verbo? Já foi. Aí você sai procurando o outro, que aquele procura outro, né? Há uns anos atrás, quando começou o boom da internet, eles chamavam navegar, né? Você entrava numa página, clicava que ia para outra página, clicava que ia para outra página, outra página. Mesma coisa aqui. O que é meditar na palavra? Eu pego esse versículo do Salmo 1, e aí está aqui, bem-aventurado o varão que não anda. O que eu posso fazer hoje? Hoje nós temos muitos recursos. Hoje nós temos Bíblia no celular, que você procura por palavras. Uma das coisas que eu faço, eu gosto daqui. Eu gosto do texto, eu gosto de riscar aqui com caneta, eu gosto de colocar aqui de lado uma anotaçãozinha, eu gosto de ler no papel. Eu gosto de folhear as páginas porque eu vou e volto. Quando eu não estou com a Bíblia, que eu estou em algum outro lugar, eu vou no celular e leio, é a mesma coisa. As pessoas, os modernos aí, os mais novinhos, preferem muito mais num celular ou num tablet. Mas aqui, seja no celular ou no tablet, você pode pegar, colocar uma palavra, por exemplo, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é ímpio? De onde vem essa palavra? O que você faz? Você vai lá na sua Bíblia no celular, escreve lá onde tem a busca a palavra ímpio, aí você lê. Você vai clicar em outro, aí você lê. Aí você vai juntando aquele versículo com aquele outro. Não queira ler a Bíblia na sequência histórica, pelo menos no começo não. Vá procurando por sentido, por assunto. É muito mais fácil. Porque você vai procurando por necessidade. O que é que eu preciso agora? Eu preciso, eu preciso saber sobre enfermidade. Você pega lá, digita doença. Aí você vai aqui, procurando. Meditar na palavra. Encontrando a ligação entre um assunto e outro. E hoje é bem mais fácil fazer. Antigamente era mais difícil fazer isso. Você tinha que ler tudo, depois sair para separar as palavras. Hoje em dia no celular você faz isso de uma maneira muito, muito fácil. Não é verdade? Aí você vai ali procurando. Você precisa meditar na palavra. Por quê? Porque quando você começa a ler ela vai criando uma ideia na sua cabeça de como Deus é. A Bíblia é Deus aqui. Só que não tem como você imaginar que seja Deus aqui, porque você precisa ler, você precisa tirar isso que está aqui, colocar na sua cabeça para você ter um entendimento. Você ter a clareza de como Deus é. E essa, queridos, essa tem sido a maior dificuldade que eu tenho encontrado nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm o hábito de meditar na palavra. As pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia. Estou falando de você, estou falando das pessoas. Estou falando de várias pessoas. Se você colocar dentro de uma condição, as pessoas elas não têm. As pessoas postam muitas vezes textos
no Instagram, no Facebook, qual é outro que tem? WhatsApp, TikTok, seja lá qual for, Twitter, as pessoas ficam colocando textos e fica no famoso copiou, colou, pega a palavra, bota pra cá. Não entende. Fica à vontade, querido. Você tá aí, fica à vontade, viu? Aí as pessoas hoje, elas não ficam, elas não leem o que escrevem. O que é não ler o que escreve? Coloca os textos, mas não entende o sentido daquilo. Ou muitas vezes se entende, aí vem outra dificuldade. Como fazer com que aquilo que está escrito lá seja a verdade na minha vida? Aí essa é a segunda parte que nós vamos falar daqui a pouco. Eu quero primeiro que você entenda da necessidade de meditar na palavra. É preciso meditar na palavra. É preciso entender o que está escrito aqui. Por quê? Porque todas as coisas surgiram a partir daqui. Tudo. Não só, quando eu falo daqui, não é do texto, da Bíblia, literal. A palavra gera todas as coisas. Como? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, Gênesis 1. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Gênesis 2. E disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? E disse Deus, haja planta, o que aconteceu? E disse Deus, haja, o que é que vem depois da planta? Animais, o que aconteceu? Houve animais. E disse Deus, separe céu, separe lua, separe terra, e haja, e haja, e haja, e haja, e haja, e haja, e haja. E Deus foi criando todas as coisas e houve pela palavra dele. E aí você vai lá para João e fala assim, e o verbo, o que é verbo? Uma palavra, ação. Algo que você fala. E o verbo, a ação, o agir de Deus, o verbo aconteceu o que com ele? Se fez carne. O verbo encarnou, ou seja, ele virou matéria. Quem foi essa matéria que virou carne? Jesus. O verbo, a palavra de Deus criou Jesus. E Jesus então caminhou sobre a terra. E João fala assim, vimos a sua glória como a glória do Pai. A palavra de Deus gerou algo que foi Jesus. E essa mesma palavra, ela está aqui gerando ainda hoje. Por isso que é necessário você meditar nela para saber como fazer com que ela gere algo na sua vida. Tudo que Jesus fez na terra, dos dias que ele passou aqui, dos 3 anos de ministério, ele só deixou uma coisa. Jesus deixou a igreja montada? Jesus deixou terreno comprado? Jesus deixou... O que ele deixou? Deixou dinheiro no banco? Quanto ele deixou no banco? Jesus deixou... ele deixou as roupas dele. Deixou? Também não deixou não, porque ele foi crucificado nu. O que foi que ele fez? Então, ele deixou as pessoas curadas. Ele curou várias pessoas. Curou muita gente? Curou ou não curou? E as pessoas que Jesus curou, onde é que elas estão hoje? Morreram. Porque isso faz 2000 anos. Elas não estão vivas. Não é isso? Então o que ele deixou de fato para nós? Aqui 2020 anos depois. O que tem hoje para nós de fato? De fato assim, Jesus deixou isso, é o legado dele. Aquilo que ele deixou para nós hoje. O que foi? A palavra. É só o que nós temos. Só que ela é poderosa, porque todas as coisas vêm através dela. Tudo surge através dela. E se eu coloco o meu prazer na meditação dessa palavra, eu vou encontrar nela a solução de todos os seus problemas. Plim! Não estou fazendo isso por brincadeira não, é porque você encontra mesmo. É igual, só que é como você garimpar. Meditar na palavra é garimpar, é você ler, é você buscar aqui as coisas que estão, a vida está aqui. Uma das falhas que eu vejo na igreja hoje, eu falo igreja no modo geral, é que as igrejas hoje elas têm muita música, elas têm muita movimentação, elas têm muita coisa bonita, tem muito show de luzes, tem tem muita comunhão, todo mundo se abraça, todo mundo faz muita coisa disso, mas não diz respeito à palavra mesmo, de sentar e estudar a palavra, gastar tempo. Lá atrás, há 30 anos atrás, tinha bem mais. Porque há 30 anos atrás as pessoas estavam muito mais na escola dominical, meditando. Infelizmente, algumas igrejas hoje, para você meditar na palavra, você tem que fazer um cursozinho que custa R$150 por mês. Aí muita gente não tem dinheiro, não vai, né? Infelizmente acontece assim. E as pessoas não têm o tempo de sentar e meditar.
e explicar. Aqui, queridos, eu prefiro, como eu faço, passar 20 minutos, 30 cantando alguns louvores, mas eu quero passar 1h30 explicando para você da palavra. Sabe por quê? Porque é ela que vai mudar a sua vida. Ela que vai tirar você do buraco. Ela que vai transformar você. Ela que te leva para o céu. Porque a fé vem pelo ouvir. Meditar na palavra é você garimpar, é você galgar, é você querer. E aí eu volto para o versículo de Salmo 1. Antes o seu prazer. Aí uma pergunta que eu faço para você é: você tem prazer na palavra? Você tem prazer em conhecer Deus? Você tem prazer em pesquisar quem Ele é? Você tem prazer em entrar na presença de Deus e buscar Ele? Porque se não tem, aí nós temos que voltar um pouquinho atrás para poder eu incentivar você a ter. Esse é o primeiro passo. Amém? É hora da pausa? Pausa para reconectar no Instagram. mais na frente, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você vai para o texto, que foi Paulo que escreveu. Aí Paulo, no texto, ele fala assim: queridos, eu já estive na cova, eu já fui apedrejado, eu já fui, levei chicotada nas costas, eu já sofri 2 naufrágios. Estão acompanhando? Eu já estive na mesa com ricos e também já estive na casa de pobres. Eu já estive entre pessoas boas, eu já estive entre pessoas más. Eu já estive em todos os lugares, porque tudo posso naquele que me fortalece. A gente pensa, quando lê o texto, tudo posso, quer dizer que eu vou avançar para frente, eu vou vencer tudo, eu vou ser mais um campeão dos campeões, posso todas as coisas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí quando vem uma dificuldade, quando vem uma rasteira, quando vem uma quebra de perna, aí você fala: eu não posso tudo. Eu descobri que eu não posso. Mas Paulo disse: não, eu posso. Porque quando eu estive lá no naufrágio, eu podia estar lá, porque ele me fortalece. Quando eu estive na cova dos leões, lá, lutando com feras em Roma, eu posso tudo, porque ele me fortalece. Quando eu fui chicotado nas costas ali, recebi uma quarentena de ações por causa de Jesus, eu pude fazer isso. Sabe por quê? Porque ele me fortalece. Quando eu fui preso lá em Jerusalém, que me prenderam os pés e as mãos, eu fiquei dando glória a Deus e cantando lá no cárcere. Eu pude fazer isso. Sabe por quê? Porque ele me fortalece. Entender a palavra faz você entender o sentido. Não é só um texto isolado, é o sentido de quem Deus é, do que Ele quer fazer em você, do que Ele quer transformar você, do que Ele quer mover em você, do que Ele quer que você seja. E o que Ele quer que você seja? Ele quer que você seja parecido com Ele. Meditar na palavra não é estudar a teologia. Estudar a teologia você vai destrinchar, eu vou usar um termo que usa na medicina. Estudar teologia é dissecar Deus. Só que na medicina você disseca um cadáver. Você não disseca alguém vivo. O que é dissecar? Dissecar é você pegar um braço lá de um morto e você cortar e começar a estudar as veias, estudar o osso, estudar tudo que está lá direitinho. Você corta aqui, vai estudar quantas coisas tem lá dentro. Só que para você estuda um morto. Deus não está morto. Então não tem como você estudar Deus. Por isso que muitos teólogos morrem e matam Deus, porque tentam dissecar Deus. Não é para você entender no sentido teológico, literal da coisa. Você precisa entender quem Deus é. O amor dele, a graça, o perdão, as maravilhas que ele tem para você e para mim. Aí isso faz com que você aumente o seu relacionamento com ele. Isso faz com que você aumente a sua fé. Amém? Amém. Romanos 10. Romanos 10. E aí, uma vez que você medita na palavra, você encontra um outro problema. Sabe qual é? Pastor, eu li o texto aqui, eu entendi, eu vi várias relações um com o outro, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não estou conseguindo viver isso. Já passaram por isso? Não, eu entendi todo o texto, eu sei que Deus fala que é assim, mas eu não consigo aplicar isso na minha vida. Já passou por isso? Não, eu sei que a verdade é essa, mas eu não consigo fazer com que isso se encaixe, eu não estou conseguindo encaixar a minha vida no que está. É como se tivesse uma coisa assim, outra coisa assim, não estou conseguindo encaixar.
As engrenagens minha com Deus parece que não está combinando. A gente não está se encaixando direito. Isso é muito comum. E aí nós vamos então para outra parte. Romanos 8. Romanos 10. Romanos 10, 8. Por isso que eu estou com 8 na cabeça. Romanos 10, 8 está escrito assim. Mas o que se diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, a palavra tem que estar na nossa boca, mas antes da nossa boca tem que estar no nosso coração. Já tem que estar aqui dentro. Nós temos que entender, por isso a necessidade de meditar na palavra. Meditar na palavra, educar a nossa mente, trazer a informação de Deus para a nossa mente, para a nossa alma. Porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se com a sua boca você confessa que Jesus ressuscitou dos mortos e no seu coração você crê, você será salvo. Porque são duas coisas bem diferentes. Porque muita gente confessa, mas quantos creem? Quem sabe se crê ou não? Cada um. Tem um limite daqui para aí, aquilo que eu falo entra no seu ouvido, tá na sua cabeça, mas se vai entrar no seu coração, não depende mais de mim. Depende? Não. Depende de você. O tanto que ela vai fazer um efeito dentro do seu coração, depende do tanto que você permite, depende da abertura que você dá, depende do tanto que você coloca o seu prazer na lei do Senhor. Por isso que muita gente confessa com a boca, mas falta crer com o coração. Mas o confessar é o primeiro passo. E quando você confessa, você libera a palavra. Você abriu a sua boca e você falou. Esse é o primeiro passo. E aqui ele fala a respeito de salvação, mas não é só da salvação para o céu. Pode ser também, e é também, da salvação do seu problema. Com a boca se confessa e com o coração crê. Mas pastor, eu estou conversando com a boca, eu já falei isso, mas eu não estou crendo. O que é que está faltando? Está faltando o seguinte. Visto com o coração se crê para a justiça, ele está explicando aqui, com a boca se faz confissão para a salvação. Mas se você for para o versículo 17, ele fala assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu não gosto muito disso não, mas eu vou mandar você fazer. Repita comigo. A fé vem pelo ouvir. De novo, a fé vem pelo ouvir. Quando você fala uma palavra, qual é o ouvido que está mais perto da sua boca? Qual? O seu. Quando eu estou falando aqui, qual é o ouvido que está mais perto da minha boca? O meu. Se a fé vem pelo ouvir, então na medida que eu falo, o meu ouvido vai escutando, isso vai gerando fé. Quando eu confesso a palavra, quando eu vou falando, eu vou reafirmando aquilo que a palavra diz, que ainda não é verdade na minha vida, mas à medida que eu vou reafirmando isso, à medida que eu vou lutando contra a incredulidade dentro de mim, é como se fosse uma marreta batendo numa pedra. A marreta é a palavra, a pedra é o coração, e o confessar é a ação. Bim, bim. Como é aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Confessar a palavra é isso. Queridos, se você colocar em prática e você descobrir, se você começar a exercitar o poder que tem a confissão da palavra e como ela resolve as coisas na nossa vida, por quê? Porque o confessar a palavra ele é muito específico. Específico em quê? Na sua necessidade.
Na sua necessidade. Porque o confessar a palavra, ela vai trazer cativo o seu entendimento à verdade. E a palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Quer você queira ou não. Porque Deus é Deus. E ainda que você morra e vai para o inferno, que isso não vai acontecer em nome de Jesus, eu sei que não. Mas aqueles que morrerem e vão para o inferno, quando eles morrerem, eles vão descobrir uma coisa. Sabe o quê? Que a palavra é a verdade. E felizes aqueles que descobriram antes de morrer. Por isso nós pregamos a tempo e a fora de tempo, para que as pessoas descubram que Jesus, que é a palavra, é a verdade. Porque tudo que ele deixou para nós foi a palavra. Ele não fez nada demais. Quando ele foi levado aos céus, no último dia, o que foi que ele disse? Eis que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele estava sendo levado aos céus. E ele disse assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Portanto, agora vocês, ide e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo o quê? Ensinando a guardar. Disse, olha, eu falei para vocês uma mensagem, eu falei que eu ia morrer e que eu ia ressuscitar, eu falei para vocês isso, eu preguei para vocês isso e aconteceu. Então daqui para frente, vocês vão pregar uma outra coisa, que todo aquele que invocar o meu nome será salvo e que daqui a pouco eu volto. Preguem, ensinem, falem para as pessoas. As pessoas não precisam de mais nada. As pessoas não precisam de prédio. As pessoas não precisam de dinheiro. As pessoas não precisam... Deus só precisa de uma coisa. Deus só precisa de uma boca que fale. Porque a boca que fala a palavra, ela vai encontrar os ouvidos. E quando ela encontrar os ouvidos, a fé vem pelo ouvir. E se você não está encontrando fé no seu coração, fale. Fale contra a montanha. Porque se no seu coração você crê e você disser a essa montanha, sai daqui e salta no mar, assim acontecerá. Porque tudo é possível ao que crê. Mas como você vai fazer com que a montanha saia daqui para lá se você não falar? Como? Se você não liberar com a sua boca. Como você vai crer no seu coração se essa palavra não for construída dentro de você? Por isso que a confissão da palavra, ela é uma construção. Uma construção de Deus em nós. Ela vai fazer com que, no peso da incredulidade, da carnalidade, com aquilo que é espiritual, a alma ela vai sendo construída, fortalecida para que a verdade de Deus se estabeleça dentro de nós. O confessar a palavra não é algo que faz na igreja. Aqui eu estou ensinando para vocês uma ferramenta e como usar essa ferramenta. Então vamos mais lá. Como é que funciona, pastor? Diz para mim, por favor. Na prática, eu gosto das coisas bem mastigadinho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então toda vez que eu estou confessando a palavra, eu estou aqui. Ó. Aí vou pegar o nosso grande exemplo. Estava eu, passando por um perrengue danado, uma maior necessidade, um monte de coisa precisando, dificuldade financeira, diminuição de renda, aumento de despesa. E aí na palavra está escrito lá que o meu Deus... Deus... Aí vamos para a primeira parte, meditar na palavra. O meu Deus, meu Pai do céu, segundo as suas riquezas, quais são as riquezas dele? Incomensuráveis. Está escrito aqui que ele, segundo as riquezas dele, que são infinitas, supre todas as minhas necessidades por causa de Cristo Jesus. Filipenses 4, 19, né? Obrigado que eu esqueci. Eu ia dizer 13, mas é 19. Eu decoro o texto, mas não decoro onde é que está escrito. Ainda bem que no celular a gente acha. Filipenses 4,19. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí eu meto a mão no bolso. Não, é porque tem que ser no esquerdo. Ah, meu Pai. Deus, não está funcionando.
estou vendo aparecer aqui a riqueza. Aí vou lá, pego o celular, aplicativo do banco. Vai ter. Não tem. Mas Deus. E aí eu vou ensinar uma coisa para vocês. Confessar a palavra, as pessoas têm confundido hoje confessar a palavra com pensamento positivo. Mas tem diferença, pastor? Eu não estou pensando numa coisa boa? Estou pensando que Deus vai suprir as minhas necessidades? Qual é a diferença? Pensamento positivo, todo mundo tem, vai dar certo. É desse jeito, eu consigo, eu posso. Não, vai dar tudo bem. Não, vou ficar tranquilo porque vai dar tudo certo. Tem até uma música. Vai dar tudo certo. Eu só sei essa parte da música, não esqueço nem o resto. Eu só lembro disso, que fica repetindo na minha cabeça. Aquela música que cola. Não precisa ficar com vergonha não, Rebeca. E aí você fica pensando que vai dar tudo certo, e aí não dá certo. Mas se eu estiver confessando a palavra, se eu estiver falando um versículo para dar certo, é a mesma coisa? Não. Por quê? Porque pensar que vai dar certo, um pensamento positivo, todo mundo tem. Ou pode ter. Só que quando você pega a palavra, ela é a palavra. E a palavra é a verdade. E quando você conhece a verdade, ela te liberta. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Isso não é só Jesus para salvação, não. Toda a verdade liberta de toda mentira. Quando você tem uma mentira numa situação e a verdade chega, a verdade liberta. Por quê? Porque ela traz a verdade e a mentira vai embora. Então, se a minha necessidade estava latente na minha vida, mas isso não é a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que Jesus, que Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória. Essa é a verdade. Mas se é a verdade, por que ela não está sendo eficaz na minha vida? Não está sendo eficaz porque eu não estou crendo. Por que eu não estou crendo? Porque dentro de mim está uma incredulidade do tamanho de uma rocha, do tamanho do pão de açúcar lá no Rio de Janeiro. O que eu vou fazer? Eu vou martelar ela. Como? Confessando a verdade. Quando eu fico confessando a verdade, ela vai crescendo dentro de mim. Então o que foi que eu fiz? E eu fico aqui em casa, orando, rodeando a casa. Fiquei tão doido. Orando em línguas, rodeando a casa. E aí, tem esses portãozinhos aqui, tem um ali, tem um aqui, aí eu criei um hábito. Toda vez que eu vou abrir o portão, eu pego no portão, aí eu vou e falo assim, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as necessidades em glória, porque Jesus fez portão. Aí ando, aí vou orando em línguas. Aí chego nesse outro portão aqui, quando eu pego no portão, aí eu, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, aí eu fico confessando. Por quê? Porque eu sei que isso é a verdade, mas aqui dentro eu não creio ainda. Mas a fé vem pelo ouvir. E aí eu estou falando de falar mesmo. Falar com a boca. Falar, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória para Jesus. Falar. Porque quanto mais eu falo, mais eu escuto. E quanto mais eu escuto, mais eu creio. Porque a fé vem pelo ouvir. Deu para entender? Assim é confessar a palavra. E aí o que aconteceu? Um dia, eu não lembro que dia que foi, mas um dia que eu estava aqui nesse beco, que eu botei a mão no portão, antes de eu falar, parece que essa verdade ela explodiu dentro de mim. Pum! Aqui dentro, ela veio, as palavras saíram da minha boca com uma intensidade, com uma confiança, com uma verdade, como ela nunca tinha saído. E olha que eu tinha repetido muitas vezes, que eu já fazia uns 2 meses que repetia só essa palavra. Lembra que eu ficava com essa palavra direto na cabeça, falando, só que ela não era uma verdade na minha vida. Por quê? Porque os meus bolsos não estavam vazios. A necessidade era latente. E aí eu comecei a confessar essa palavra, nesse dia ela explodiu e eu criei. E eu não parei, eu fiquei confessando mais ainda. Só que a partir daquele dia, as coisas começaram a mudar. Ah, pastor, você teve um emprego novo? Não, não tive um emprego novo. Ah, pastor, você ganhou na Mega Sena? Não, não ganhei na Mega Sena. Ah, pastor, você recebeu uma herança? Não, meu pai está vivo, minha mãe também, graças a Deus. Então o que mudou? Mudou aqui dentro. Mudou a fé. E aí, eu lembro que nesse ano, 2016, foi? 2016 foi o ano que a gente mais viajou. Viajou muito nesse ano.
Rondonópolis, Campina Grande, Recife, Santana do Ipanema, Aracaju, sei lá, a gente foi para Porto Seguro. Foi um ano que eu viajei muito, muito. Queridos, eu saía e voltava e Deus supria. As pessoas semeavam coisas que dinheiro que tinha para receber, sei lá, eram várias situações, as coisas iam fluindo. Quando você crê, as coisas vão fluindo. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cara, viver isso é muito massa. É muito legal você perceber que você não precisa ficar estressado, nem cansado, nem preocupado. Você simplesmente adora ao Senhor, busca Ele, e você pega a palavra, medita nela e começa a confessar, e as coisas vão convergindo para o seu bem. E você fica tranquilo. Você fica descansado. Você tem tempo de adorar a Deus. Você vai vendo Deus fazer. E é muito bom ver Deus fazer. Sabe por quê? Porque Ele faz bem feito. Ele faz perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E desse dia pra cá, 2017, nós estamos em 2020, eu tenho andado numa condição que eu não me estresso mais com as necessidades. Ah, pastor, porque você nunca mais ficou liso? Sim, fico liso, mas não é liso de não ter nada. Até porque Jesus não tinha nada. Não sei o que ele tinha. Qual a necessidade que ele tinha? No dia que Jesus precisou pagar imposto, vieram cobrar o imposto a ele. E aí, Pedro, nós paga ou não paga? Não sei, Senhor. Não, de quem é que se cobram os impostos? Dos filhos ou dos súditos? Não, cobra dos... Aí ele falou lá, um outro ensinamento com Pedro. E ele falou assim, Pedro, para que não se escandalizem, faz o seguinte, vai lá, pega um anzol, joga um anzol no mar. O primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda dentro dele, você vai, paga o meu, depois paga o teu. E Pedro, qual a probabilidade de Pedro jogar um anzol, ele mesmo com toda a sua experiência de pescador, jogar um anzol para pegar um peixe, para ter uma moeda o suficiente para poder pagar o imposto dos dois? Mas era assim que as coisas funcionavam em Jesus. Quando Jesus foi entrar para a última ceia, ele pegou, chamou Pedro, Tiago e João, entre lá na cidade. Lá você vai encontrar um homem carregando um cântaro, você segue ele, chega para ele e fala assim, o mestre quer o lugar para fazer a ceia. E eles foram atrás. E aí eles arrumaram o lugar. Quando ele entrou em Jerusalém, que ele foi entrar como rei, saudado pela multidão, na hora que ele foi entrar, estava lá um jumentinho novo, que nunca havia sido montado, paradinho lá, esperando por ele. Quando você anda numa condição de fé em Deus, as coisas elas vão convergindo, elas vão acontecendo, Deus vai suprindo de acordo com cada circunstância, com cada necessidade, com cada momento. E a confissão da palavra faz com que a fé seja gerada no nosso coração para a gente andar nesse propósito. É uma ferramenta importantíssima, tanto quanto a oração em línguas, o jejum, o louvor e a adoração. Gera uma fé em nosso coração que ela é tão boa, é tão poderosa, tão grande, que ela serve para nós e serve até para os outros. Porque tudo é possível ao que crê. Então a fé, ela precisa ser construída dentro de nós. Como eu falei no começo, porque todos nós recebemos uma porção de fé do tamanho de um grão de mostarda. A fé era do tamanho de um grão de mostarda. Mas um grão é uma semente. Uma semente tem duas opções para ela. Ou você planta ou você come. Se você come, acabou ali. Mas se você planta, ela vem ser uma grande árvore. Quando você está confessando a palavra, sabe o que você está fazendo? Você está revirando a terra do seu coração para as sementes caírem na terra boa. Quando você está confessando a palavra, você está regando essa semente. E aí uma hora ela vai dar fruto. Uma hora ela vai germinar. Uma hora ela vai. Como é que eu sei? Porque acontece comigo assim. Em qual área da sua vida? Aí você pode pensar assim, qual é a sua necessidade hoje? Está tudo aqui. Quais são os seus sonhos? Está tudo aqui. O que é que você precisa? Eu preciso consertar nessa área, eu preciso consertar naquela área, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Deus, eu preciso. O que é que você precisa? Deus, segundo a sua riqueza, Ele supre todas as suas necessidades. Ele não está falando só de dinheiro ou de comida. Até porque Ele sabe que você precisa dessas coisas. Muito mais do que os pardais e os lírios do campo. E Ele falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vosso Pai sabe que você precisa dessas coisas. Só que eu que muitas vezes não sei que Ele sabe.
Deu para entender? Ele sabe. Só que eu muitas vezes não sei que ele sabe. Ou não quero saber, ou não atento para isso, ou não pergunto a ele, ou não converso com ele. Porque eu preciso de quê? Eu preciso de comunhão com meu Pai para escutar quem Ele é. E eu preciso meditar na palavra. Eu preciso ter o prazer de meditar nessa palavra de dia e de noite, porque elas são vida. Mas não é algo teológico. Não é algo só para poder mostrar para os outros. O que eu falo para vocês aqui é algo que é a minha vida. Aquilo que eu prego é o que é a minha vida. Quem passar um dia comigo, uma semana comigo, vai ver isso. Quem me conhece de perto sabe. A palavra é a minha vida. A verdade. Princípios de Deus, de honra, de lealdade, de fidelidade, de perder para poder ganhar, de semear, de se dar para os outros, de servir, de ajudar. Essa é a minha vida. Por quê? Porque eu aprendi com meu pai a ser assim. Por quê? Porque o meu prazer está na meditação na palavra, de procurar entender, pai, o que eu faço nessa situação? Pai, nesse mundo maluco que a gente vive hoje, nesse mundo cheio de coisas, o que é que eu preciso? Ele me leva aqui e fala assim, vou levar lá para o Salmo 1 e fala assim, antes do seu prazer, porque é um mundo hoje cheio de muitos prazeres, e não estou falando de pecado, estou falando de muitas coisas para fazer no mundo. Ele fala assim, antes dessas coisas todinhas, o seu prazer esteja no meu ensino, o seu prazer esteja na minha palavra. E nessa palavra, você medite de dia e de noite. Atenta. Tem um versículo em Provérbios que fala assim, queridos, inclina os seus ouvidos para a palavra. Inclina, é você que inclina a sua direção, a sua vida, a sua vontade. Porque a única coisa que Deus não pode fazer em você é mudar a sua vontade. É o tal do livre-arbítrio, a possibilidade de escolha. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que o querer servir a Deus, o querer estar em Deus, tem que partir de nós. Deus não muda isso. Por isso que Deus fez o homem segundo a imagem dele. Ele deixou o homem livre. Desde Adão. Por que Deus colocou aquela árvore lá no meio do jardim, rapaz? Se ele não colocasse lá, teria sido tão mais fácil, né? Porque Adão não tinha pecado, Eva não tinha pecado, estava todo mundo aí no paraíso, de boa. Não é verdade? Mas por que ele colocou lá? Ele colocou e deu para Adão uma escolha. Depois que ele colocou, quando ele fez Adão lá, foi o que ele deu para Adão? Ele deu, sabe o quê? Ele deu uma palavra. Tudo é a palavra. Ele disse assim, Adão, você pode comer todas as árvores. Inclusive está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal e está ali a árvore da vida. Não coma dessa não, porque se você comer você morre, viu? Sabe o que é isso? Palavra de salvação. Aí Adão fez o quê? Tá. Aí quando Deus saiu, Adão foi lá e tchau. De quem foi a escolha? De Adão. Mas tinha uma palavra de salvação para ele? Tinha. Hoje é do mesmo jeito. Qual é a diferença hoje? A diferença é que Jesus morreu na cruz e tudo se fez novo. Quando nós pecamos e quando nós erramos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós chegarmos diante de Deus com confiança, com fé, Ele nos dá um perdão. Um perdão. Não é vários perdõezinhos. Ele dá um perdão completo, que engloba toda a nossa vida, desde o dia que a gente nasceu até o último dia. Um perdão que nos livra de da morte, do inferno, e nos coloca no colo do Pai. Mas tudo isso, esse é eu que quiser. É uma escolha. Sempre é uma escolha. Todos os dias é uma escolha. Todos os dias, todos os dias. Deus fez isso com Adão, Deus fez isso com Caim, Deus fez isso com Noé. Noé pregou 120 anos. 120 anos pregando. Eu não preguei nem 5. Ele pregou 120 anos. A palavra de Deus. E 8 pessoas se salvaram. O resto todinho se perdeu. Por quê? Podia mais gente entrar naquela arca? Podia. Por que não entraram? Porque não quiseram. Só por esse motivo. Só porque não quiseram.
Ah, porque Noé não sabia pregar? Você acha que não? Noé era o cara. Ah, porque Noé não tinha fé? Tinha muita. Mas por quê? Porque não quiseram e hoje é do mesmo jeito. A palavra está sendo pregada. A palavra está perto de ti, na tua boca. Pode marcar aí na sua Bíblia ou no seu celular. Romanos 10:8. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. Pregamos e falamos e insistimos e confessamos. Porque se ela não for verdade na nossa vida, uma hora ela vai ser. Porque a fé vem pelo ouvir. Então escute. Escute não só aquilo que eu prego. Escute aquilo que Deus quer dizer através de você. Leia a palavra, medite nela e confesse que a sua salvação, a salvação dos seus problemas, a salvação das suas necessidades, toda dificuldade que você tiver, Ele vai suprir. Amém? Perguntas? Se coloque em pé. Hoje eu percebo que eu tenho desenvolvido uma fé em Deus. Eu achei um caminho muito bom. Um caminho aqui. E como eu falei no começo do culto, a minha preocupação hoje não é com um reino de Deus grande para que os outros vejam. A minha preocupação hoje é que o reino de Deus ele seja grande dentro de você. Eu tenho uma preocupação muito grande com você. Eu tenho uma preocupação muito grande com você. Só que, como essa palavra vai entrar dentro do seu coração e como ela vai fruto da cabeça agora, mas como ela vai gerar frutos aí ou não, daqui pra frente, a bola está com você agora. Você pode matar no peito e fazer o gol, ou jogar pra fora. Ou o que a maioria das pessoas fazem, ficar parado. Por isso que são práticas, ferramentas. Isso funciona na medida que elas são utilizadas. Confessar a palavra. Eu consegui desenvolver uma fé no meu coração que Deus tem suprido as minhas necessidades. Por quê? Porque eu bati firme contra a rocha. Eu lembro agora de outra palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante a um homem sábio que cavou, abriu profunda rocha, e abriu profunda vala e edificou a sua casa sobre a rocha. Cavou na rocha. Cavar na rocha é difícil. Cavou, abriu e fez a sua casa. O tolo fez uma casa rapidão. Mesmo tamanho, até mais bonita. Mas estava sobre areia. Não importa o tamanho da casa que os outros vejam. O que importa é o fundamento. Sabe por quê? Porque a tempestade bate para todo mundo, queridos. A tempestade vai bater na sua vida. Isso não é rogando praga, não. É porque acontece para todo mundo. Tempestade bate todo mundo. Bate forte na vida de todo mundo. E o que vai fazer valer a pena, o que vai fazer você se manter firme não é a estrutura. O que vai fazer você ficar firme é o alicerce. O alicerce é aquela parte da construção que ninguém vê, mas que sustenta tudo. É aquela parte dentro de você que só você sabe. Então a construção dessa palavra dentro de você, só você sabe o tanto que você quer cavar. Porque quanto maior é o buraco para baixo, mais você pode construir para cima. Pensa nisso. Pensa no quanto você quer ter o seu prazer na lei do Senhor. Quanto você quer colocar a sua vida em Deus. Quanto você quer buscar a Deus sobre todas as coisas. Porque só depois disso é que todas as coisas serão acrescentadas. Mas elas vão continuar sendo coisas. Que coisas vão ficar tudo por aqui. Porque a construção de Deus em nós, ela não é para aqui. Ela é para aqui e para a eternidade. Feche seus olhos. Deus maravilhoso. Deus grandioso. Nós te adoramos.
Nós te agradecemos por essa palavra em nosso coração. E abrimos o nosso coração, rasgamos ele diante do Senhor, para que a manifestação da tua glória venha sobre nós, venha de dentro para fora, nos transformando, para nós sermos segundo a tua imagem. Que essa palavra ela venha, Senhor, encontrar um terreno fértil em cada coração que tenha escutado ela, em nome de Jesus, para que possa produzir poderosamente para a tua honra e para a tua glória. Pai, que cada um que escutou essa mensagem possa desenvolver o hábito, o costume, o exercício de confessar a palavra, de confessar, meditar e confessar na palavra, para que essa palavra venha a ser uma verdade viva dentro de cada coração, para que possa desenvolver a fé e cada um de nós possa andar de maneira que nada nos seja impossível, porque tudo é possível ao que crê. E nós queremos crer mais, Deus, que através da confissão da palavra nós possamos destruir a incredulidade dentro do nosso coração e que possamos construir um edifício forte, edificado, um edifício de fé, segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. Que o nosso prazer esteja na tua presença, que o nosso prazer esteja na tua palavra e nós possamos meditar nela de dia e de noite, continuamente, para cada dia aprendermos como sermos mais parecidos com o Senhor, que é o nosso Pai. Nós te louvamos. Te agradecemos por essa reunião, Pai. Te agradecemos pela comunhão que nós temos aqui, pelo amor que o Senhor colocou em nossos corações, por tantas maravilhas que o Senhor tem nos dado, pela paz que excede todo entendimento, por tua graça maravilhosa, e pelo Espírito Santo que nos direciona, que nos guia, que nos move, que nos enche, que nos traz alegria, pela tua unção em nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bem, essa foi a reunião de hoje. Essa foi a palavra de hoje. Louvamos a Deus e agradecemos por você estar aqui. Muito obrigado. E na terça e na quinta nós estamos online. E no domingo aqui de novo. Até quando Deus quiser. Amém? Muito obrigado, a paz e até mais.